Ainda estamos no tempo da graça. Ainda há plena redenção. No nosso lugar, Jesus pagou lá no Gólgota. Inúmeras multidões se apressam em direção à sua pátria, pois encontraram a salvação, paz e tranquilidade da alma. A ti, ao Cordeiro de Deus, seja a glória. O teu sacrifício foi consumado. Tu nos libertaste da nossa culpa e pecado. Nós somos um povo de sacerdotes, reis no teu reino. Em nenhum lugar da terra há um nome como o teu, Senhor. Agora, o trono da graça está aspergido com o sangue do sacrifício. E Deus não se lembra mais do pecado perdoado. O sol do amor do Salvador brilha para bons e maus. O povo da nova aliança está unido por seu sangue. A ti, ao Cordeiro de Deus, seja a glória. O teu sacrifício está consumado. Da nossa culpa e pecado, tu nos libertaste. Nós somos um povo de sacerdotes, reis em teu reino. Em nenhum lugar da terra há um nome como o teu, Senhor. Se você vem perdido e desamparado, para você há salvação. O que o mundo não te oferece, você encontra no Gólgota. Paz para as dúvidas, cura para toda dor, força para carregar a cruz, amor para o coração vazio. A ti, ao Cordeiro de Deus, seja a glória. O teu sacrifício está consumado. Da nossa culpa e pecado, tu nos libertaste. Nós somos um povo de sacerdotes, reis em teu reino. Em nenhum lugar da terra há um nome como o teu, Senhor. A ti, ao Cordeiro de Deus, seja a glória. O teu sacrifício está consumado. Da nossa culpa e pecado, tu nos libertaste. Nós somos um povo de sacerdotes, reis em teu reino. Em nenhum lugar da terra há um nome que seja como o teu, Senhor. Quando o som da trombeta ressoar, quando o grito soar através dos vales e das profundezas das montanhas e nas sepulturas, quando o Rei aparecer cheio de esplendor para buscar a sua noiva,
a quem ele então chamará para si, enquanto ela se regozija no ar, gloriosamente transfigurada em sua luz. Gloriosamente transfigurada em sua luz. Gloriosamente transfigurada em sua luz. O chamado será feito, os mortos ressuscitarão, gloriosamente transfigurados em sua luz. Quando ele vier nas nuvens do céu, e aqueles que o amaram aqui se levantarem das sepulturas e agitarem o alegre estandarte vitorioso, quando o corpo e a alma se unirem, a morte não mais matará. Como eles se regozijarão ali, vendo-se face a face, gloriosamente transfigurados em sua luz. Gloriosamente transfigurados em sua luz. Gloriosamente transfigurados em sua luz. O chamado será feito, os mortos ressuscitarão, gloriosamente transfigurados em sua luz. O que foi semeado em fraqueza terrena surgirá em poder. A canção dos redimidos ressoa para aquele que cria coisas tão grandiosas. Quando a aurora ilumina a escuridão e o dia dourado amanhecer, como eles se regozijam ao redor, que agora não estarão mais separados, gloriosamente transfigurados em sua luz. Gloriosamente transfigurados em sua luz. Gloriosamente transfigurados em sua luz. O chamado será feito, os mortos ressuscitarão, gloriosamente transfigurados em sua luz. Nós saudamos para este programa Reflexão da Palavra Bíblica com o irmão Frank, a todos os irmãos e irmãs em todo o mundo, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos muito gratos pelo privilégio de ouvir a palavra de Deus nesta manhã. Que o Senhor abençoe todos os ouvintes, os fortaleça na fé e os prepare para sua breve vinda. Lerei uma palavra da Escritura como introdução de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. 2 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, convença, repreenda, exorte com todo o esforço de longanimidade e instrução. Por favor, irmão Frank. Graças seja ao Senhor por tal preciosa palavra, sobre a qual falaremos em breve.
Mas primeiro, gostaria de saudar a todos de coração e também agradecer pelas saudações que nos foram dadas. Seja o irmão Müller no Mar Báltico, sejam os irmãos Anderson da Nova Zelândia, seja o Dr. Mbie da República do Congo, independentemente de todo mundo, de todos os lugares, recebemos saudações daqueles que estão ouvindo juntamente, que estão sendo abençoados e estão vivenciando a sua preparação. Nós podemos dizer com honestidade e sinceridade que sem a última mensagem, sequer teríamos um fundamento debaixo dos nossos pés da fé, onde nós poderíamos nos apoiar, estar em pé. As Santas Escrituras podem ser lidas por todos, em todas as igrejas, em todas as congregações, mas a pergunta é: onde está a palavra para este tempo? E a próxima pergunta é: não se trata hoje principalmente do retorno de Jesus Cristo e da nossa preparação para o glorioso dia quando o Senhor levar os seus para o lar? Não é suficiente fazer cultos simples, cantar, orar, ler uma palavra e então ordenar o povo a graça do Senhor. Aqueles que são ordenados à graça do Senhor hoje têm que estar familiarizado com o que Deus prometeu e ordenou para essa época em sua palavra. E, portanto, todas as vezes temos que falar novamente que, assim como João Batista trouxe a mensagem, um batismo de arrependimento, ele proclamou, e o perdão dos pecados, também ele pregou isso. Por quê? Ele pôde dizer: eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E, portanto, ele já pôde, em vista do perdão que aconteceria, pôde batizar a todos aqueles que aceitaram fielmente a mensagem que ele trazia. Da mesma forma, hoje, nós só batizamos pessoas que aceitaram a mensagem, mas não somente isso, mas também que reconheceram e receberam na fé que o Cordeiro de Deus derramou seu sangue e que os nossos pecados foram perdoados. E é por isso que batizamos pessoas que receberam e aceitaram o perdão. Há pouco tempo, o irmão Branham disse em um sermão que eu vi recentemente: muitos estão sendo batizados hoje que não se arrependeram de forma alguma.
E isso tocou simplesmente meu coração, porque o batismo é precedido pela fé, e a fé é seguida pelo arrependimento, e o arrependimento é seguido pelo batismo. Se hoje os jovens também vêm e vão ao batismo com sorrisos, sem realmente terem vivenciado uma ruptura interior, um arrependimento, um remorso, confessando suas vidas ao Senhor e pedindo perdão, nós temos que voltar ao início. E vamos dizer novamente o que o irmão Branham realmente disse do fundo do coração. Hoje, muitos estão sendo batizados que não se arrependeram. E por isso, preciosos irmãos e irmãs, hoje se trata de ter todas as vivências bíblicas. Quando a palavra é proclamada e chega ao nosso coração, então nós nos achegamos ao Senhor e o Senhor diz: não lançarei fora aquele que vem a mim. Nós temos que ter o começo certo para podermos ter um fim certo. No princípio, o início com o nosso Senhor e o fim, a conclusão com o nosso Senhor. Crer desde o início e vivenciar todas as experiências pela graça. Nós leremos algumas passagens bíblicas. Por favor. Nós lemos de Gálatas 1, versículo 8. Gálatas 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado. Sim, também nessa passagem bíblica, nós temos a partir de Deus dito que tudo tem que ser proclamado assim, como foi proclamado no início primitivo por Pedro, por Paulo, pelos apóstolos. E Pedro, de fato, sob a inspiração do Espírito Santo, pregou como primeiro o arrependimento, e então o batismo, e em seguida o batismo do Espírito. Da mesma forma, precisamos fazer isso agora, e vivenciaremos tudo isso pela graça. E como foi enfatizado na palavra de introdução com tanta clareza e ênfase, que a palavra é proclamada, seja a tempo, seja adequado ou inadequado, e tendo em vista que o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo está próximo, está diante de nós, e também o reinado do qual teremos parte após as bodas, trata-se simplesmente de uma seriedade santa com a qual a mensagem divina
tem que ser proclamada para que todos recebam a oportunidade de tomarem sua decisão e não a deixem para amanhã. Que Deus, o Senhor, conceda a graça para que nós agora no fim possamos ter as mesmas vivências de salvação com Deus, como no início. Por favor. Nós lemos de Titus 2, versículos 7b e 8. Tito 2, 7b e 8. Na doutrina mostra genuidade e seriedade digna, discurso sólido e irrepreensível, para que todo adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Para isso, nós falamos amém. Na doutrina, tem que haver genuidade. Nada pode ser alterado, nada pode ser mudado. Tudo tem que estar no original, autêntico. E foi isso que Paulo, Pedro e Tiago, os apóstolos, eles enfatizaram repetidas vezes. E é isso que também nós temos que enfatizar no nosso tempo. O ensinamento de que há apenas um Deus que se revela para a nossa salvação como Pai no céu, em seu Filho unigênito na terra, por meio do Espírito Santo na congregação redimida. Ele se revela. Que não falemos de uma trindade, não de três pessoas eternas, mas que realmente proclamemos esta santa palavra com autenticidade e simplesmente reconheçamos pela graça de que se tratou para Deus, qual seja, que nós como filhos e filhas de Deus devemos pertencer a Ele. E assim nós recebemos a colocação na filiação e somos gratos ao Senhor por isso. O mesmo se aplica ao batismo. Trata-se do nome no qual está a salvação de Deus. Certamente não há outro nome dado aos homens debaixo do céu, no qual todas as coisas devam ser feitas, até mesmo o batismo. Pois Deus se revelou a nós como Pai no Filho por meio do Espírito Santo. Mas no precioso e santo nome da aliança, Senhor Jesus Cristo. E é por isso que todos, nos tempos bíblicos, nos Atos dos Apóstolos, isso é relatado, até as cartas, que todos os que foram batizados biblicamente foram verdadeiramente batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Evangelho, a mensagem divina de salvação, tem que ser proclamada sem adulteração, como foi proclamada no início. Por favor. Nós lemos de 1 Timóteo 1, versículo 3. 1 Timóteo 1, versículo 3.
como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem doutrinas estranhas. Sim, aqui nós vemos que responsabilidade Paulo tinha diante de Deus. Ele deixou Timóteo em Éfeso para ele pudesse atentar, cuidar que nenhum ensinamento estranho fosse proclamado. A congregação do Deus vivo é o alicerce da verdade. E eu ouso dizer que na congregação de Jesus Cristo não há nenhum ensinamento antibíblico. Tudo foi trazido de volta ao original. E nós podemos enfatizar repetidamente que Deus, em nossa época, Ele pôde usar o seu mensageiro, o seu servo, o seu profeta, para nos levar de volta ao original, à palavra de Deus, aos ensinamentos bíblicos, aos ensinamentos dos apóstolos, à prática dos apóstolos, a tudo, de volta a tudo o que existia no princípio. E essa pura mensagem divina de salvação precede, é precursora da segunda vinda de Cristo. E todos os que creem nela vivenciarão a sua preparação. E todos os que passam ao largo dela, então ao largo deles o Senhor também passará. Vamos continuar lendo. Nós lemos de Atos dos Apóstolos 2, versículo 42. Atos 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Esse é o testemunho da congregação primitiva. Os crentes, no início, se mantiveram firmes, sem interrupção, no ensino dos apóstolos, no partir do pão, na ceia do Senhor, nas orações, na comunhão íntima com Deus e uns com os outros. Da mesma forma tem que ser agora, que a congregação chamada para fora não é somente uma congregação, mas a congregação de Jesus Cristo, a eleita, a congregação noiva do Cordeiro de Deus, que sejamos levados ao estado em que todos agora se apeguem ao ensino, às orações, ao partir do pão, e que tudo o que Deus restaurou se manifeste em nós e entre nós, que não seja apenas uma mensagem que nós ouvimos, mas que se torne uma realidade verdadeira e divina no nosso meio, em todos os povos, em todas as línguas, entre todos os verdadeiros crentes, e se torne uma realidade divina. Vamos ler adiante.
Nós lemos de João 7, versículo 16. João 7, versículo 16. Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Amém. Todo homem de Deus tem que ser capaz de dizer isso. Porque o Senhor diz que aquele a quem Ele envia, Ele proclama a sua palavra. E é por isso que hoje a pergunta tem que ser feita a todos os pregadores, a todos os evangelistas, a todos os que pensam que estão servindo a Deus e pregando a palavra. De quem vem a doutrina que você defende? De quem vem o ensino na igreja luterana, na igreja de Zwingli, na igreja batista, na igreja metodista, em todas as igrejas? Da onde vêm todos os ensinamentos? Quem pode dizer hoje o ensinamento que eu prego vem de Deus, vem do Senhor, vem do cristianismo primitivo? E, portanto, irmãos e irmãs, é preciso ser enfatizado com uma seriedade santa que essa é a etapa em que Deus volta à palavra. Todos os homens já falaram por tempo suficiente, já apresentaram suas doutrinas, interpretações por tempo suficiente. Esta é a hora, este é o dia, este é o tempo em que somente a palavra de Deus tem a dizer e somente ela nós temos que proclamá-la. Todos vocês sabem o que foi dito ou lido na palavra de introdução de 2 Timóteo 4. Irmãos e irmãs, vocês podem imaginar o que eu vivenciei no dia 2 de abril de 1962, bem cedo na manhã? Vocês podem imaginar o que significa ter ouvido com esses ouvidos a poderosa voz do Senhor em tom de comando? Irmãos e irmãs, Deus, o Senhor, Ele mesmo, me chamou para proclamar a sua palavra, para ir de cidade em cidade e de país em país. E é por isso que Paulo teve que escrever a Timóteo naquela época com tanta clareza: eu te conjuro diante da face de Deus, que um dia julgará os vivos e os mortos. Prega a palavra, que isso possa chegar ao coração de todos, e todos os irmãos servidores em todos os idiomas que continuam a traduzir adiante, que chegue ao coração de todos vocês, para não acrescentar nada mais, mas transmitir o puro ensinamento bíblico como puro alimento bíblico ao povo de Deus. Porque para isso nós fomos ordenados por Deus a fazer. Por favor, nós lemos de Gálatas 1, versículos 11 e 12. Gálatas 1, versículos 11 e 12.
Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Que Deus, o Senhor, possa a todos os irmãos servidores em toda a terra, que Ele possa fazer essa palavra se tornar uma realidade divina. Que cada um de nós possa dizer que não estamos proclamando nada próprio, mas que estamos levando adiante a palavra revelada por Deus. Afinal de contas, não a recebemos de um homem, mas a recebemos de Deus para passá-la adiante. E é por isso que nós temos que enfatizar e destacar essas santas passagens da Bíblia e gritar a todos no mundo inteiro, em todos os povos e línguas, que agora nós chegamos absolutamente muito, muito perto do retorno de Jesus Cristo. E que ninguém mais tem permissão para pregar suas próprias doutrinas, mas todos têm que pregar a mesma palavra sobre a direção do Espírito Santo, para que a congregação noiva em toda a terra seja trazida à unidade da fé e da doutrina, como o irmão Branham expressou, trazida de volta ao passo de acordo com a palavra de Deus. Graças seja ao Senhor pela mensagem do tempo do fim. Graças seja a Deus por seu servo e profeta que Ele enviou. Graças seja ao Senhor que Ele nos determinou para proclamar a sua preciosa e santa palavra. Quem de todos os pregadores pode dizer: o ensino não vem de mim, mas daquele que me enviou? Quem entre todos os que pregam hoje no mundo inteiro tem um chamado divino, uma missão, um envio divino? Não estiveram todos em seminários de pregadores, em escolas bíblicas? Não foram todos ensinados por homens e continuam a ensinar homens? Ó Deus, tenha misericórdia e seja misericordioso. Chama os eleitos para fora, separe-os para que ouçam somente a Ti e a Tua palavra. Por favor. Nós lemos de 1 Timóteo 4, versículo 16. 1 Timóteo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém. Não somente a você que prega a palavra da verdade, mas todos aqueles que ouvirem a palavra que você prega serão salvos juntos com você e estarão no Senhor.
não apenas os verdadeiros proclamadores, mas todos os que creram nos verdadeiros proclamadores terão parte no arrebatamento. E é por isso que, repetidas vezes, nessas passagens bíblicas, é enfatizado o ensino. Um verdadeiro ensino bíblico nós todos necessitamos, e sejam dadas graças ao Senhor por Ele especialmente ter usado Paulo para enfatizar: tenham cuidado com a doutrina. E todos nós que pregamos biblicamente queremos que todos os irmãos e todas as irmãs no mundo inteiro somente creiam na proclamação bíblica. E agradeçamos ao Senhor por vivermos agora no tempo em que somente Deus pode falar e somente a palavra de Deus pode valer. Por favor. Lemos de Colossenses 4, versículo 16. E quando essa carta for lida entre vós, então cuide que também o seja na congregação dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Graças seja ao Senhor. Amados irmãos e irmãs, o que me toca nessas poucas palavras é o fato de que Paulo escreve aqui: se esta carta, afinal, eram cartas que foram escritas. E sejam sinceros, quando uma carta é escrita para vocês, então vocês leem o conteúdo. Ela é endereçada a vocês. Vocês não fecham o envelope, vocês abrem o envelope. Vocês leem a carta. E aqui Paulo escreve: quando essa carta for lida entre vós, que seja lida em Laodiceia, que seja lida em toda parte. E é por isso que as cartas dos apóstolos foram resumidas para que não sejam lidas apenas pela congregação em Laodiceia, ou em Paris, Roma, ou Berlim, ou Washington hoje, que essas cartas dos apóstolos foram combinadas para um Novo Testamento e foram endereçadas a todos nós. A você e a mim, essas cartas são dirigidas e devemos lê-las com atenção e levá-las ao coração, pois o conteúdo é dirigido a nós que lemos essas cartas dos apóstolos. Aleluia! Aleluia! Seja ao nosso Senhor por isso. Nós continuamos a ler. Nós lemos de 1 Tessalonicenses 5, versículos 26 e 27. 1 Tessalonicenses 5, versículos 26 e 27. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola ou carta seja lida a todos os santos irmãos. Também para isso nós falamos mais uma vez, amém. Deixa essa carta ser lida
para todos os irmãos. Graças seja a Deus o Senhor. O apóstolo Paulo estava ciente do chamado divino, da responsabilidade divina. E ele queria que todas as cartas que fossem escritas fossem lidas, fossem levadas ao coração e fossem seguidas e obedecidas. O mesmo acontece em nosso tempo. Nós agradecemos ao nosso Deus por todas as cartas e por todo o Antigo e o Novo Testamento. Levemos a sério tudo o que Deus tem a nos dizer por meio da sua palavra. Por favor, nós lemos ainda de Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Graças ao Senhor por essa sincera exortação. Vocês ouviram juntamente? Aqui não foi dito mais quem ler as palavras da profecia desse livro, mas quem ouvir as palavras da profecia deste livro. Aqui nós temos a resposta sobre a qual estamos falando hoje. Hoje não se trata mais de que todos leiam os 22 capítulos do Apocalipse. Hoje se trata de que nós chegamos a saber que Deus, esse livro com 7 selos, ele selou, e que este livro foi revelado em nosso tempo. Todo o Antigo e o Novo Testamentos foram lidos ao longo de todos os anos, incluindo os 2000 anos que passaram. Mas agora se trata do último livro da Bíblia, sobre o Apocalipse e aquilo que lá está escrito. E o que estava escrito tinha que ser revelado, porque tudo foi apresentado em parábolas, em exemplos. E todos nós sabemos, até o dia de hoje, todos os teólogos confessam e dizem: eu não quero ler o livro mais uma vez, porque eu não entendo nada do que está escrito nele. Irmãos e irmãs, vocês sabem que alguns tradutores da Bíblia, eles não quiseram incluir os capítulos do Apocalipse em sua Bíblia, porque eles não podiam fazer nada com o conteúdo. E se lembrarmos agora que nos 2 últimos versículos de Apocalipse
22 nos é dito: quem ouvir as palavras da profecia desse livro, desde quando nós podemos ouvir? Desde a abertura dos selos. E nós temos que testemunhar isso diante de Deus. O irmão Branham recebeu uma indicação direta do Senhor no dia 28 de fevereiro de 1963, que os selos seriam abertos. E em março de 1963, eles foram abertos. E tudo o que temos que proclamar foi revelado pela graça. E o restante, sobre o qual ele não falou, sobre os 7 juízos das trombetas, sobre as 7 taças da ira, sobre tudo o que ainda aconteceria após o arrebatamento, isso de fato nós podemos ler. E eu posso, diante da face de Deus, com a Bíblia erguida, eu posso dizer em gratidão: nada do que eu li nos 22 capítulos permaneceu oculto para mim, permaneceu para mim como um mistério. Fundamentalmente tudo, de fato, realmente tudo foi revelado. Então, hoje, não apenas lemos, hoje nós ouvimos o que o Espírito tem a dizer às congregações. E tão certo como Deus usou João, seu discípulo favorito, e o enviou à ilha de Patmos para receber a revelação, tão certo ele deu a revelação ao irmão Branham no nosso tempo. E agora nós podemos fazer ambas as coisas. Nós podemos ler e repetidamente, e especialmente as 7 cartas de envio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito tem a dizer às congregações. E o que mais Deus tem a dizer hoje, podemos, graças a Deus, fazer as duas coisas. Nós podemos ler e podemos ouvir. E nós somos sinceramente de coração gratos ao Senhor por Ele ter enviado seu servo e profeta. Também escrevemos sobre isso. E eu também escrevi um livro sobre o Apocalipse, resumindo brevemente o que o Senhor revelou. Irmãos e irmãs, hoje, e eu repito isso mais uma vez, do fundo do meu coração, hoje nós podemos ler, hoje podemos ouvir o que o Espírito tem a dizer às congregações. Hoje chegou o tempo em que o Espírito e a noiva dizem: vem. Hoje é o tempo em que a noiva fala somente aquilo o que o Espírito revelou a partir da palavra. Hoje é o último estágio antes do retorno de Jesus Cristo. E nós agradecemos a Deus o Senhor por Ele nos ter dado a última mensagem e por podermos nos arrepender, nos converter, ser batizados, vivenciar a renovação, o novo nascimento, o perdão dos nossos pecados, até o enchimento com o Espírito Santo. Mas vamos também
repetir isso mais uma vez, claramente. Quantos também tiveram vivências bíblicas em avivamentos passados e, mesmo assim, não creem na mensagem? Somente os eleitos creem naquilo que Deus revelou a partir da sua palavra. E é por isso que no final a coisa maravilhosa é enfatizada mais uma vez. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouvir, diga, vem. Graças seja ao Senhor. O noivo virá novamente para levar para o lar uma noiva preparada, santificada na palavra da verdade. Ao nosso Senhor seja dada a glória e o louvor para todos sempre. Eu peço desculpas que em meus 90 anos de idade não posso mais pregar com o mesmo vigor e alegria como em anos anteriores, mas todos os que são de Deus ficarão gratos por ouvir a última mensagem, poder crer e assim vivenciar a sua preparação para o glorioso dia. Deus vos abençoe e esteja com todos vocês em todos os povos, línguas e nações. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, o nome Jesus Cristo. Amém. Das trevas, da escuridão, da longa noite, em que eu estava sendo oprimido pelo poder do pecado, o Senhor me tirou. Quando a luz do céu brilhou para mim, na luz do Senhor, eu posso cantar na luz do Senhor. Eu caminho na luz do Senhor. A minha escuridão se foi. Eu alcancei a salvação e a alegria e o contentamento desde que Jesus se tornou a luz da minha vida. Na luz do Senhor, eu posso cantar com plenitude na luz do Senhor. Eu caminho na luz do Senhor. Ó Jesus, como Tu és digno, meu coração não deseja nada além de Ti. E Tua palavra, que me ensina a andar em Tua luz. Na luz do Senhor, eu posso cantar alegremente. Eu estou agora na luz do Senhor. Eu caminho na luz do Senhor. Somente a Ti, Senhor, seja o louvor e a glória. Somente quero fazer a Tua vontade por meio da Tua graça. Em Ti repousa a minha salvação e Tu és a minha luz eterna. Na luz do Senhor, eu posso cantar alegremente. Eu estou agora na luz
na luz do Senhor. Eu caminho na luz do Senhor. Na luz do Senhor, eu posso cantar alegremente. Eu estou agora na luz. Na luz do Senhor, eu caminho na luz do Senhor.